Fala galera, começa agora mais um Boletim Amigos do Urbano. Sou o Vinícius Cabral, tô aqui com o meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo certo, Fernando? Tudo certo, Vini, com você? Tudo beleza. Santos Futebol Clube com mais um dia de incertezas em Vila Belmiro e no CT Rei Pelé. Estamos gravando isso às 9 horas da segunda-feira e não sabemos o que vai acontecer. Tanto Às 9 da dentro noite, quanto... né, Vini? Às 21 horas. Boa. Não sabemos o que vai acontecer tanto dentro quanto fora de campo, né? Porque o noticiário é o pior possível. A gente vive hoje, essa segunda-feira, em meio a especulações. Por exemplo, o professor Jesualdo Ferreira teve uma reunião com a diretoria e com o elenco e, posteriormente, comandou o treinamento no CT Rei Pelé. E agora de noite também, o conselho está virtualmente fazendo a prestação de contas, né, da gestão José Carlos Pérez, e se as contas forem reprovadas, o presidente pode sofrer o seu segundo pedido de impeachment. Mais um, ele pode pedir até música no Fantástico. Mas antes de falar do Pérez, Fernando, eu queria falar com você uma coisa. Além da postura exemplar do professor Gesualdo, eu queria que você falasse sobre se o desenrolar dos acontecimentos dessa semana serão cruciais para o decorrer da temporada do Santos. Não acho, Vini. Não acho. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. A primeira rodada para o Santos já começa nesse domingo. Ainda que Gesualdo Ferreira continue como técnico do Santos e não tenha um bom resultado, existem mais 137 rodadas para a equipe se recuperar. Eu acho que esse é o momento da gente conseguir compreender se realmente a contratação de Gesualdo Ferreira foi feita com base em convicções futebolísticas, né? Porque quem contratou o Gesualdo deve ter tido convicção de que ele era o melhor profissional possível para o momento do clube, tá? O momento financeiro, né? Porque em 2019 foram feitos diversos investimentos e já era sabido por todos que em 2020 não teriam verbas disponíveis para, por exemplo, contratações como 2019 o Santos fez. E vamos ver se essa convicção vai até o final. A gente consegue lembrar de outros trabalhos, não só no Santos, mas também em outros clubes, que começaram ruins, começaram de maneira não tão agradável, e a convicção dos dirigentes fez com que a continuidade tivesse êxito, desse êxito, trouxesse êxito para a equipe. Tá? Então, vamos ver se o momento é de convicção, se a contratação de Gesualdo Ferreira foi feita com base numa análise criteriosa e de acordo com toda a carreira que o Gesualdo fez e as suas aptidões técnicas, vamos dizer assim, ou se a contratação de Gesualdo Ferreira foi feita com base em análises rasas de que talvez um português deu certo no Flamengo, vamos trazer um português que foi professor dele e vai dar certo no Santos. Acho que agora é o momento da gente saber se realmente a contratação foi feita com convicção. Eu acho que ainda o Santos foi na esteira do sucesso do Jorge Jesus e também o sucesso do Sampaoli, por que não, e trouxe um estrangeiro. Enfim, sim, apesar de ser uma referência para o Jorge Jesus, o estilo de jogo que ele emprega no Santos é diferente do estilo que o ex-comandante do Flamengo fazia no seu time. E Gesualdo não conseguiu angariar atletas que tivessem um perfil mais parecido com a forma como ele enxerga futebol, Vini. Isso é algo que a gente tem que deixar claro, né? Gesualdo não pôde escolher jogadores, não pôde indicar atletas que tinham características mais afeitas à forma como as equipes dele atuam. Então, isso também pode ser um fator que realmente dificultou e tem dificultado essa estadia do português aqui no Santos Futebol Clube. Isso, com certeza, ele não teve paz, né? Desde que ele chegou no Santos, ele não conseguiu praticamente, 2 semanas seguidas de paz. É impressionante. Gesualdo, tal qual nós, santistas, não tem paz, né, Vini? Não, a gente não tem. Eu não tenho paz há 35 anos, né? Gesualdo não tem paz há 8 meses. É uma diferença muito grande. Ele não pode nem reclamar, Vini.
Não mesmo, mas quando eu disse de crucial, não era nem tanto pensando na permanência ou não do Gesualdo, né? Aqui a gente quer fugir de especulação, até porque a gente não apura informações, como já foi dito anteriormente, a gente trabalha com outras coisas, a gente não cobre o dia a dia do Santos, a gente confia em alguns jornalistas, né? Principalmente os setoristas do clube, pessoal do Globoesporte.com, Diário do Peixe, Gazeta, Lance. A gente prefere confiar nas informações passadas por esses jornalistas, mas a gente vai fugir de especulações por enquanto, até porque os nomes levantados, caso o Gesualdo saia, são de arrepiar os cabelos que a gente não tem. Eu não tenho, o Fernando está quase lá. E, Fernando, mas quando eu disse isso, eu estava preocupado mais com esse possível impeachment do Pérez, que pode ser danoso para o clube, né? É um processo muito desgastante, né? E também se alguns outros jogadores poderão entrar na justiça. Eu acho que a gente passando essa semana ilesa, começando o campeonato de repente com o pé direito, podemos ter uma mudança de cenário na Vila Belmiro. E lembrando, o jogo de domingo a princípio não terá transmissão. Porque o Bragantino não tem contrato com ninguém. Ou seja, vamos ligar nosso rádio e ouvir como nos velhos tempos. Vini, vamos ver se o Santos vai lançar mão, assim como o Flamengo fez, da nova medida provisória, que determina que o mandante da partida é responsável pela transmissão e ele pode firmar sozinho o contrato para poder transmitir a sua partida, né? Enfim, mais uma novela numa semana bem difícil, Vini. Isso que ainda é segunda-feira. Eu gostaria muito de uma transmissão da Santos TV com Baleinha e Baleião, imagina. A alegria, pelo menos a alegria não faltaria, né? Sobre essa reunião com o Pérez, a gente tem 3 cenários, né? Ele continuar no cargo até dezembro, concluir seu mandato, ele renunciar, parece que não vai acontecer isso, ele sumiu e voltou nessa segunda-feira, e um processo de impeachment que é longo e é um processo doloroso para o clube. E o que você, Fernando, como associado e torcedor do clube, acha que é melhor para o Santos nesse cenário? Rapaz, a manutenção do Pérez tem me parecido tão danosa quanto o processo do impeachment, né? Me parece que ele não consegue estabelecer uma relação de confiança com os atletas, e falo isso à distância, tá, Vini? Eu não conheço o dia a dia do clube, eu não tenho contato próximo com os jogadores, então isso que a gente fala é com base no que a gente lê na imprensa, né? Cara, realmente é uma situação muito difícil, né? Porque o processo de impeachment, na verdade, ele já aconteceu, né? E o Pérez saiu vitorioso, vamos dizer assim. Não sei se os sócios teriam a mesma visão depois de passado algum tempo e por conta de todos os episódios que têm ocorrido nos últimos tempos. Realmente é uma situação bem delicada, Vini, bem delicada. Eu também, assim como você falou, não acredito na renúncia de José Carlos Pérez, eu acho que ele vai até o final. Eu acredito que o processo de impeachment vai ser, se ele tiver as contas reprovadas, é muito provável que seja instaurado o processo de impeachment, e eu acho que, diferente da primeira vez, ele não teria tanto apoio do associado quanto ele teve. Vem muita coisa ruim por aí, Vini. Muita coisa ruim que eu digo de incertezas, de indefinições, e é tudo que a gente não precisa, principalmente no ano que não temos torcida no estádio. E, Fernando, uma notícia que surgiu hoje, Globoesporte.com trouxe essa informação na tarde dessa segunda-feira. O caso Santos e Sacha está ainda longe de um desfecho. Isso porque a juíza substituta, ela acabou entrando no lugar do juiz que se disse atleticano e por isso não seria capaz de julgar com imparcialidade o caso do atacante Eduardo Sacha, até porque o Atlético Mineiro quer contratar o jogador, né? É um dos clubes que querem contar com o serviço do atacante. A juíza substituta negou a liminar solicitada pelo staff do Sacha, assim como aconteceu com o goleiro Everson. A nova audiência do Sacha vai ser no dia 18 e a do Everson no dia 14. Ou seja, vem muita água por baixo dessa ponte ainda e gostaria que todos os juízes desse país fossem tão imparciais quanto esse juiz atleticano.
Ele deu uma decisão favorável, né? Ele concedeu uma decisão favorável ao Sacha e depois voltou atrás. Não sei se pressionado por denúncias de redes sociais ou se realmente a consciência dele, ou quando ele descobriu que o Atlético Mineiro era um dos destinos prováveis do Sacha, ele resolveu se declarar impedido. Assim, Vini, na verdade todas essas derrotas que Everson e Sacha tiveram é pela urgência no julgamento do caso, eliminar para quebrar o contrato com urgência, para que ele já possa se vincular a outra equipe antes do julgamento já programado, né? Que você citou para o dia 18 e para o dia 24. Conheço muito pouco dos dois casos, né? O Santos parece até que fez alguns pagamentos em juízo ao Eduardo Sacha, e com isso teria quitado todos os débitos. Eu não sei se isso teria alguma validade no julgamento que vai ser realizado no próximo dia 18. Mas assim, já está claro que os dois jogadores não têm mais clima para voltar ao clube, né? Para serem reintegrados. Muito provavelmente o Santos vai ter que negociá-los. A questão é se o Santos poderá negociá-los ou se o Santos terá ainda mais prejuízos do que já vem tendo com esses últimos investimentos, né? Tanto o Sacha quanto o Everson, o Santos empenhou uma boa quantia de dinheiro e me parece que teremos mais esses prejuízos, Vini. O meu medo é que algum outro jogador também, algum jogador, uma peça-chave. Isso. Se um dos dois ganhar, Vini, a chance de outros jogadores, me parece, sim, obviamente não dá pra gente afirmar, mas eu não descarto a possibilidade de que outros jogadores estejam só de olho nesses julgamentos, e se os jogadores forem considerados vitoriosos, né, ou que as suas reclamações sejam realmente procedentes, eu temo para que outros atletas sigam o mesmo caminho. É o meu medo também. Já que a gente falou no Everson, uma coisa que eu tô para falar há muito tempo e não falei. A gente começou o ano com o Vanderlei no gol, né? Entre os jogadores do elenco, né? Ele não jogou ano passado por conta do estilo de jogo que o São Paulo ele queria impor para o time. Ele precisava de um goleiro que jogasse com o pé, etc, etc. A gente sabe, o Everson sabe jogar melhor com o pé e acabou ganhando a titularidade. Só que esse ano, eu fiquei aqui pensando, conversando com o meu amigo Jader e pensando com meus botões. A gente não joga, o Santos não joga com a bola no pé. O Santos fica pouquíssimo tempo com a bola no pé e o goleiro também é pouquíssimo acionado. Por que cargas d'água a diretoria não bateu o pé para manter o Vanderlei, que é um ídolo do clube, e agora o Santos, infelizmente, com a saída do Everson e com a instabilidade aparente do Vladimir, não tem um goleiro tão confiável assim como era o Vanderlei para o resto do campeonato. Impressionante isso. Fica aí minha indignação. O que acontece, Vini? Gesualdo, quando chegou, ele quis fazer o menor número de mudanças possível até que ele conseguisse compreender o elenco. E quando ele chegou, a primeira coisa uma das primeiras coisas que foi questionada é essa situação, o estilo de jogo do goleiro. E ele falou que o Everson era o titular, até porque o Everson já vinha como titular no ano anterior. Então acho que isso fez com que o Vanderlei pedisse para sair. O Vanderlei corria o risco de ter um segundo ano como reserva. O Vanderlei já tem uma idade avançada, é um jogador muito bom, um baita de um goleiro que quer jogar. E com uma proposta de um clube grande que nem o Grêmio, ele obviamente não pensou duas vezes. Saudades do Vanderlei, mas acho que foi o melhor para todos naquele momento, Vini. Não dá para culpar nenhum dos envolvidos. Mas que dá uma saudade, dá, porque... Claro, saudade do meu erro. Porra, o Vandeco era uma figura sensacional e a gente viu em estádio várias exibições míticas dele e até... O goleiro que ganhava jogo. É que rolou no Twitter um vídeo com algumas defesas dele. Teve um jogo, Santos e Coritiba, 1-0 pro Santos no sábado à tarde, que foi um absurdo a atuação. É absurdo a atuação. Pegou um pênalti no último minuto. O Vanderlei, exatamente. Outras defesas fantásticas, enfim. Mas também, Vini, talvez tenha já passado o momento dele no clube. E legal que, gente, saudades do que a gente já viveu, Vini. Sim, eu vou pedir para a produção subir aí um pênalti defendido pelo Vanderlei. De preferência esse contra o Curitiba. Vai ser autorizado, Alexandro! Vanderlei! Vanderlei!
Esse jogo foi emocionante. Santos não jogou nada, tomou um sufoco do começo ao fim. Sim. E o Vanderlei salvou a nossa pele. Saímos felizes da Vila Belmiro. Fernando, na quarta-feira vai pro ar o episódio histórico do Amigos do Urbano que a gente fez sobre todas as vezes que o Santos inaugurou estádios no Brasil e no exterior. Peço uma breve explanação sua sobre essas histórias que tem no episódio. Exatamente, Vini. Quarta-feira vamos falar sobre o Santos inaugurador de estádios. Assistir o Santos é uma coisa maravilhosa e nós santistas sabemos disso, né? E outras agremiações também pensam igual a nós. Por isso, quando foram inaugurar suas praças de esportes, tiveram a mesma ideia do que a gente. Vamos assistir o Santos Futebol Clube. E passando pela inauguração do Estádio São Januário em 1927, o Santos também foi responsável por inaugurar estádios no México, nos Estados Unidos, em algumas cidades do interior de São Paulo. E um episódio muito legal, relembrar algumas partidas bem bacanas e o Santos como atração. A gente, enquanto santista, fica muito feliz quando outras pessoas querem assistir o clube do nosso coração. Então esse episódio vai relembrar algumas histórias bem legais e algumas partidas bem marcantes da história santista. Isso mesmo, vale a pena conferir. E no sábado a gente vem também com um boletim falando exclusivamente da estreia do Santos no Brasileirão contra o Bragantino, com jogos para sempre, e também repercutindo tudo o que aconteceu em Vila Belmiro nesses dias. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox, Radio Public. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com, @amigosdourbano no Twitter. Um abraço para todo mundo que ouve a gente, todos os nossos amigos, familiares e todas as pessoas que a gente não conhece e que quer mandar um abraço e quem sabe um dia podemos nos conhecer. Valeu, Fernando, até a próxima e boa sorte ao Santos. Grande abraço, Vini. Tchau, tchau.